I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Now, if Joseph, if he was the son of Joseph, if he had been about his father's business, he'd been down the carpenter shop. But he was about his father's business up there in the temple, rebuking those organizations. Amen. He was about his father's business. Hallelujah. Just a 12-year-old lad. Know ye not that I must be about my father's business? Agora, se ele fosse o filho de José, se estivesse tratando dos negócios de seu pai, ele estaria na carpintaria. Mas ele estava tratando dos negócios de seu pai lá no templo, repreendendo aquelas organizações. Estão vendo? Ele estava tratando dos negócios de seu pai, apenas um menino de 12 anos. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Did you notice when Jesus was tempted by Satan, his characteristic there when he was in his temptation identified him to be God because he stayed with the Word. It is written, said Satan. Jesus said it's also written. Stayed right with the Word. Notaram quando Jesus foi tentado por Satanás? Sua característica ali, quando ele estava em sua tentação, identificou-o como sendo Deus, porque ele permaneceu com a palavra. Estão vendo? Está escrito, disse Satanás. Jesus disse, também está escrito. Permaneceu exatamente com a palavra. God in sundry times, we read here. God in sundry times, that's old times, divers manners, many ways, identified himself to his prophets by visions. Havendo Deus antigamente, lemos aqui, havendo Deus antigamente, isto é, em tempos antigos, de muitas maneiras, se identificado a seus profetas por visões. That was the characteristic of a prophet, was when he foretold things, and it happened. Now that was his characteristic of his identification, that God was with him. Essa era a característica de um profeta. Era quando ele predizia coisas e aconteciam. Agora, essa era a sua característica de sua identificação, que Deus estava com ele. Then that gave him the rights to interpret the word for that day because the word of God come to the prophets. Amen. The characteristic of the prophet that he foretold. Então, isso lhe dava direito de interpretar a palavra para aquele dia, porque a palavra de Deus vem aos profetas. A característica do profeta que ele predisse. The Bible said, if there be one, and what he says comes to pass, then you hear it. But if it doesn't, don't believe him. Don't fear him. But if my word's not in him. But if it does come to pass, then my word's in him. Amen. That's his identification. That's the characteristic of a prophet.
A Bíblia disse: se houver um e o que ele disser acontecer, então ouvi-o. Mas, se não acontecer, não creiais nele, não o temais, mas o meu, se a minha palavra não estiver nele. Mas se acontecer, então a minha palavra está nele. Essa é a sua identificação. Essa é a característica de um profeta. Now, God in sundry times, that's how He showed His characteristics of identification of Himself to man, by speaking through a man that was called to be a prophet. Agora, Deus, antigamente, foi assim que ele mostrou suas características de identificação de si mesmo ao homem, falando através de um homem que foi chamado para ser profeta. Now the Bible says that God in sundry times, divers manners, spoke to the fathers through the prophets. Agora, a Bíblia diz que, havendo Deus antigamente, de muitas maneiras, falado aos pais através dos profetas. We also read over in 2 Peter that the whole Word of God was wrote by him. Man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible. Também lemos em 2 Pedro que toda a palavra de Deus foi escrita por eles. Homens de outrora, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. They were prophets. The Word come to them, and they wrote it down under inspiration. Eles eram profetas. A palavra veio a eles e eles a escreveram, anotaram, sob inspiração. First they were identified prophets, and they wrote the word of inspiration. And they had the interpretation of the divine revelation, because it was God in the man. Em primeiro lugar, eles eram profetas identificados, então eles escreveram a palavra de inspiração e tinham a interpretação da revelação divina porque era Deus no homem. That's why He showed Himself in His characteristics of identification. Their visions being vindicated was God's characteristic in them, making Himself known to the people. Agora, foi assim que ele se mostrou em suas características de identificação. Suas visões sendo vindicadas era a característica de Deus neles, dando-se a conhecer ao povo. That's the only way He was in Christ. A prophet was just a little speck. Christ was the fullness of God. And God was in Christ reconciling the world to Himself, and His characteristics identified Him, what He was. Agora, essa é a única maneira em que ele estava em Cristo. Um profeta era apenas uma pequena partícula. Cristo era a plenitude de Deus, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e suas características o identificaram, o que ele era. Insomuch that He said, if I do not the works of my Father, then don't believe it. If I don't have the character of my Father, then don't believe me. Don't believe my claims. If I haven't got the character of my Father in me, then don't believe it at all. De tal modo que disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisso. Se não tenho o caráter de meu Pai, então não acrediteis em mim. Não acrediteis em minhas afirmações. Se não tenho o caráter de meu Pai em mim, então não acrediteis nisso de modo algum. Now, His characteristics never changes. God cannot change His character no more than a lamb can change its character, or any other thing changes its characteristics. Agora, suas características nunca mudam. Deus não pode mudar seu caráter nem um pouco mais do que um cordeiro pode mudar seu caráter ou qualquer outra coisa mudar suas características. Because as long as it's in its original, it's original. And if you change anything, then you've changed it from its original. Porque enquanto está em seu original, é original. E se você muda alguma coisa, então mudou de seu original. It's just like you can take a hog, and you can wash a hog and put that paint on his toenails like the women does, and fix it up with lipstick, and put it on a nice dress, turn that old sow out, she go right straight to the water and water again. Why? She's a hog. Amen. That's all. É como se você pudesse pegar uma porca e pudesse lavar uma porca e colocar aquele esmalte nas unhas dos seus pés, como fazem as mulheres, e arrumá-la com batom,
e vesti-la com um belo vestido. Solte essa porca, ela vai direto ao espojadouro e se espoja novamente. Por quê? Ela é uma porca, só isso. But you know, a lamb wouldn't do that. He won't even get in that mud. He don't want nothing to do with it. It's the characteristics of it, see? Mas, sabem, vocês não fariam, um cordeiro não faria isso. Ele nem entraria naquela lama. Ele não ia querer nada com isso. São suas características, estão vendo? You might dress him in the same kind of clothes, but he sure won't go. The outside doesn't matter, it's the inside. Pode-se vesti-lo com o mesmo tipo de roupa, mas ele com certeza não irá. O exterior não importa, é o interior. Now, God being the source of all life, don't fail to get this. If I'm trying, with all with this in me, to get you to see something. See? It's to your good, friends. It's for your behalf. See? Agora, Deus sendo a fonte de toda a vida, não deixem de entender isso. Estou tentando, com tudo o que está em mim, fazer com que vejam algo. Estão vendo? É para o bem de vocês, amigos. É para o seu interesse. Estão vendo? I didn't come here just to be seen. I didn't come here, there was no other place to go. I come here because I felt to come here. I felt that the ministry the Lord had given me must be showed amongst the people here. And I'm trying to get you to see what God really is now. Não vim aqui só para ser visto. Não vim aqui porque não havia outro lugar para ir. Vim aqui porque senti de vir aqui. Senti que o ministério que o Senhor me deu deve ser mostrado entre as pessoas aqui. E estou tentando fazê-los ver o que Deus realmente é agora. He's His promised Word. He always is the Word. And He identifies Himself by the characteristic that He promised. Ele é a sua palavra prometida. Ele sempre é a palavra e se identifica pela característica que ele prometeu. A certain character would rise in a certain time. That's in the Word. Then the characteristic of this person is supposed to rise identifies that is the person. Se certo personagem fosse se levantar em certo tempo que estivesse na palavra, então a característica dessa pessoa que deveria se levantar identificaria que essa é a pessoa. That's the reason Jesus had to be who He was. They should have seen it. No wonder they were blind. The thing said, though He had done so many miracles, yet they could not believe because Isaiah said they got eyes and can't see and ears and can't hear. Essa é a razão pela qual Jesus teve que ser quem foi. Eles deviam ter visto, não admira que estivessem cegos. A coisa disse que, apesar de ter feito tantos milagres, ainda assim não puderam crer porque Isaías disse, eles têm olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir. Each age, not only His age, but every age, how God in sundry times, divers manners. Still, they just couldn't get it. Estão vendo? Cada era, não só a sua era, mas toda a era, como Deus, antigamente, de muitas maneiras, ainda assim simplesmente não conseguiram entender. Now, His characteristics never fails. It always is the same. Now remember, His characteristic, the characteristic of God cannot fail. If it does, then God's failed. Agora, suas características nunca falham. É sempre da mesma forma. Agora, lembrem-se, sua característica, a característica de Deus, não pode falhar. Se isso acontecer, então Deus falhou. And the Bible said in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, He is the unchangeable God. Whatever character He was at the beginning, He is still that same character. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Ele é o Deus imutável. Qualquer que tenha sido o caráter que Ele foi no princípio, Ele ainda é esse mesmo caráter. Every way He worked, any time He ever done anything, He does it the same way every time.
If he doesn't, his character's changed. See? And his characteristics would display something that wasn't of God. See? So we wouldn't know where. De todas as maneiras que ele operou, sempre que ele fez alguma coisa, ele faz da mesma maneira todas as vezes. Senão, é o seu caráter que mudou. Vejam, e suas características mostrariam algo que não seria de Deus. Estão vendo? Assim, não saberíamos onde... Like Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare for battle? If the trumpet gives an uncertain sound. Como Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem saberá se preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Now, if the trumpet is supposed to sound retreat, that's what we got to do, retreat. If the trumpet sounds charge, that's what we're supposed to do, is charge. Agora, se a trombeta tocar recuar, é o que temos de fazer, recuar. Se a trombeta tocar atacar, é o que devemos fazer, é atacar. But what is a trumpet? Is the Word of God. It identifies God, whether it's go up, sit down, retreat, stack arms, whatever it is. It's God's trumpet sound. Mas o que é a trombeta? É a palavra de Deus. Ela identifica Deus, quer seja subir, sentar, recuar, ensarilhar armas, seja o que for, é o sonido da trombeta de Deus. And an uncertain sound, when the Bible says a certain thing's supposed to happen, somebody say, well, that's another day, then there's an uncertain sound there. Then you don't know what to do. É um sonido incerto. Quando a Bíblia diz que determinada coisa deve acontecer, alguém diz, isso é de outro dia, isso. Então, há um sonido incerto aí. Então, você não sabe o que fazer. Jesus said, I have power to lay my life down and raise it up again. No uncertain sound there. Jesus disse, eu tenho poder para dar a minha vida e levantá-la novamente. Nenhum sonido incerto aí. The woman said, we know Messiah cometh, and when he cometh, he'll tell us the things like he did. He said, I'm he. No uncertain sound there. Amen. I am he. Amen. Amen. A mulher disse, sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará as coisas como ele anunciou. Ele disse, eu o sou. Nenhum sonido incerto aí. Eu o sou. Amém. They said, our fathers eat manna in the wilderness. He said, they're everyone dead. He said, but I am the bread of life that come from God out of heaven. No uncertain sound. I'm the tree of life from the Garden of Eden. No uncertain sound about that. Certainly not. Nothing uncertain about it. He was certain in everything that he did. Eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eles estão todos mortos. Ele disse, mas eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Nenhum sonido incerto. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Não, nenhum sonido incerto quanto a isso. Certamente que não. Nada incerto quanto a isso. Ele esteve certo em tudo o que fez. The Bible don't give an uncertain sound. It identifies the characteristic of God in its sounding. A Bíblia não dá um sonido incerto. Ela identifica a característica de Deus em seu soar. Jesus said in St. John 10:37, if I do not the works of my Father, and I don't have that character of my Father, then don't believe me. They are the one, they identify His character in me, His characteristics. Jesus disse em São João 10:37, se não faço as obras de meu Pai, e não tenho esse caráter de meu Pai, então não acrediteis em mim. São elas identificam seu caráter em mim, suas características. Because the Father is the Word, in the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. And the characteristic of God is displayed by His promise for that age. Porque o Pai é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E a característica de Deus é manifestada pela sua promessa para aquela era. Now, if he'd lived in Moses' time, it wouldn't have worked. And if Moses lived in his time, it wouldn't have worked.
If he had lived in Noah's time, it wouldn't work if Noah had lived in his time. Agora, se ele tivesse vivido no tempo de Moisés, não teria dado certo. E se Moisés tivesse vivido em seu tempo, não teria funcionado. Se ele tivesse vivido no tempo de Noé, não teria funcionado. Ou se Noé tivesse vivido em seu tempo. Noah was prophesying of things for that day. And his characteristic and what he done identified him with the Word of God. Moses did the same thing. Noé estava profetizando das coisas para aquele dia, e sua característica e o que ele tinha feito o identificaram como a palavra de Deus. Moisés fez a mesma coisa. And here Jesus come, and the Word is promised for that age is identified in Jesus Christ by the characteristic of the Word which is God. Amen. Amen. E eis que veio Jesus, e a palavra que foi prometida para aquela era foi identificada em Jesus Cristo pela característica da palavra, que é Deus. Amém! The pouring out of the Holy Ghost in the last days upon the common people has identified God's characteristic with the people. He promised it. It's a word. He said He'd do it. Amen. Nobody can take it back. He said He would do it. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias sobre as pessoas comuns identificou a característica de Deus com o povo. Ele prometeu, é a palavra, ele disse que o faria, ninguém pode retirar isso. Ele disse que o faria. So all these things that He's promised, that's what He does. It identifies His characteristic. Yes, sir. Don't believe it. Don't believe my claims if my characteristic isn't that of God. Assim, todas estas coisas que ele prometeu, isso é o que ele faz. Ele identifica sua característica. Sim, Senhor. Não acreditem nisso. Não acreditem nas minhas alegações se minha característica não for a de Deus. Now notice, in John 14:12, he that believeth on me, he said, has my identification, my characteristic. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. That identifies that the character of Christ is in him, displaying the characteristics of him. Amen. I feel pretty religious right now if I am, horse. Yes, sir. Agora, notem em João 14:12. Quem crê em mim, disse ele, tem minha identificação, minha característica. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso identifica que o caráter de Cristo está nele, mostrando as características dele. Amém. Sinto-me bem religioso agora, mesmo rouco. Sim, Senhor. Oh, my. See, there's no mistake about it. His life, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. See? That identifies the characteristic. Oh, que coisa! Vejam, não há nenhum erro sobre isso. A vida dele. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vejam, isso identifica a característica. Same thing he said. If my character doesn't identify myself, God in him, then he don't believe him. Now, he also said that he would be identified in that. A mesma coisa que ele disse, se meu caráter não me identifica, Deus nele, então ele não acredite nele. Agora, ele também disse que seria identificado nisso. Then that, if it doesn't identify him, then he isn't what he says. And today, if Christ doesn't identify himself, the characteristic of Christ identify us as being of Christ, believing the Word. Jesus was the Word, so he had to believe the Word. Então, isso, se não o identifica, então ele não é o que diz. E hoje, se Cristo não se identifica, a característica de Cristo nos identifica como sendo de Cristo, crendo na palavra. Jesus era a palavra, de modo que ele teve de crer na palavra. And how can we say that we are of Christ and deny any word in that Bible? The Holy Spirit of Christ is God in you. And it'll punctuate every promise with an amen. E como podemos dizer que somos de Cristo e negar qualquer palavra dessa Bíblia? O Espírito Santo de Cristo é Deus em você e ele pontuará toda a promessa com um amém. The Bible said, "These signs shall follow them that believe." The Spirit of God said, "Amen." See?
A Bíblia disse: estes sinais seguirão aos que crerem. O Espírito de Deus disse: amém. Estão vendo? Don't say, no, that's for another age, that's for disciples only. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He, anywhere, all the world that believeth. Amen. These signs shall follow him. Yeah. Same thing. Same yesterday, today, and forever. The characteristic being identified. Deles não. Diz, não, isso foi para outra era, isso foi só para os discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele em qualquer parte do mundo inteiro que crer, esses sinais o seguirão. A mesma coisa. O mesmo ontem, hoje e eternamente, a característica sendo identificada. That makes Hebrews 1:1, God of sundry times, speaking to the fathers by the prophets, identifying Christ resurrected today by the same characteristic that he did in sundry times. Did you notice? God never changes his way. Isso faz Hebreus 1:1, Deus antigamente falando aos pais pelos profetas, identificar Cristo ressuscitado hoje pela mesma característica do que outrora fez. Notaram? Deus nunca muda a sua maneira. In the old Bible, when a dreamer dreamed a dream, and there was no prophet in the land to see if this dream was right or not, they had another way of finding out. Na antiga Bíblia, quando um sonhador tinha um sonho e não havia profeta na terra para ver se aquele sonho era certo ou não, eles tinham outra maneira de descobrir. They took that character, ever who dreamed the dream, took him down to the temple. The breastplate of Aaron, who was the high priest, hung on the post. Eles levavam aquele personagem, quem quer que tenha tido o sonho, levavam-no ao templo. O peitoral de Arão, que era o sumo sacerdote, ficava pendurado no umbral. And this dreamer told this dream, no matter how good it sounded, how real it sounded, if there wasn't a supernatural light flashed on those stones, which is called Urim Thummim, Bible readers understand, then I don't care how real it sounded, it wasn't so. E o sonhador contava o sonho. Não importa quão bom parecesse, quão real parecesse, se não houvesse uma luz sobrenatural que cintilasse naquelas pedras, que é chamado Urim Tumim, os leitores da Bíblia entendem. Então, não importa quão real parecesse, não era assim. The unusualness of God, the character of God had to display his characteristics in the supernatural to show that he identified himself on the message. Amen. A singularidade de Deus, o caráter de Deus, tinha que mostrar suas características no sobrenatural para mostrar que ele se identificou na mensagem. Amém. I say the same thing tonight. The old Urim and Thummim's gone, but the Word's still the thing that identifies the characteristic of God. The promise of the hour that we're living. There's God's characteristics identified by the promise of the hour that we're living in. Digo a mesma coisa esta noite. O velho Urim Tumim se foi, mas a palavra ainda é o que identifica a característica de Deus. A promessa da hora em que estamos vivendo. Ali estão as características de Deus identificadas pela promessa da hora em que estamos vivendo. That makes God the same as he was in sundry times. Look, in divers manners, he spake to the fathers by the prophets. And the law and prophets were until John, since then the kingdom of heaven. Isso faz com que Deus seja o mesmo que era. Antigamente, vejam, de muitas maneiras. Ele falou aos pais pelos profetas. E a lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino dos céus. Notice, but in this last day, speaking the same thing he did then, through his Son, Christ Jesus. Notem, mas, neste último dia, falando a mesma coisa que ele falou então, por meio de seu Filho, Cristo Jesus. God in sundry times, divers manners, spake to the fathers through the prophets. In this last day, doing the same thing, speaking to the people, the fathers, through his Son, Christ Jesus. Deus, antigamente, de muitas maneiras, falou aos pais através dos profetas. Neste último dia,
fazendo a mesma coisa, falando ao povo, os pais, através de seu Filho, Cristo Jesus. Has raised him up from the dead, and he lives within us, identifying himself and foretelling us things, and he's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ressuscitou-o dentre os mortos, e ele vive dentro de nós, identificando-se e nos predizendo coisas que ele é poderoso para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. God in sundry time and divers manner spake to the fathers, to the prophets, but in this last days through Jesus Christ his Son. The Scripture cannot be tampered with. It's exactly... Deus antigamente e de muitas maneiras falou aos pais através dos profetas, mas nestes últimos dias por Jesus Cristo, seu Filho. A Escritura não pode ser alterada. Exatamente. As I've said before, God don't need anybody to interpret this word. He interprets his own word. When he says anything, it happens. That's the interpretation. Como já disse antes, Deus não precisa que ninguém interprete esta palavra. Ele interpreta sua própria palavra. Quando ele diz alguma coisa, acontece. Essa é a interpretação. You don't need anyone to say, well, I believe it means this. God identifies it by his own interpretation. Estão vendo? Ele não precisa que ninguém diga, bem, creio que significa isto. Deus a identifica por sua própria interpretação. If the promises for that day, we can't live in the light of Luther, we can't live in the light of Wesley, we can't live in the light of any of those. We got to live in the light it's promised for this day. Se a promessa for para aquele dia, não podemos viver na luz de Lutero, não podemos viver na luz de Wesley, não podemos viver na luz de qualquer um desses. Temos que viver na luz que está prometida para este dia. What if Moses would have went down in Egypt and said, well, we're going to build a big ark. We're going to float out of this country. The Nile's going to come up. E se Moisés tivesse descido para o Egito e dito, bem, vamos construir uma grande arca, vamos flutuar para sair deste país. O Nilo vai subir. Onward, Christian soldier, marching as you walk, with the cross of Jesus glowing on before. For Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word? Into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus glowing on. We are not divided, all one body we, one in hope